Você já ouviu falar que quem incorpora já está pronto? Ou se desenvolver a mediunidade é coisa para quem tem um dom especial? Quer saber mais? Vem saber com a gente. Um filho de Beba que tem fé. Nós temos fé, Um filho de Beba que tem luz. nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, Olá, eu sou a mãe Priscila das Águas, estou aqui no canal Pai Léo das Pedreiras com a nossa série do início mediúnico. É isso mesmo, né? Nós estamos trazendo vídeos sobre o desenvolvimento mediúnico, mas antes da gente começar o nosso assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e não esquecer de compartilhar. Isso mesmo, compartilha com seus amigos, seus irmãos de santo, com aquele médio que está no seu início, ou até mesmo aquele que já tem 20, 30 anos de mediunidade, porque sempre nós estamos em aprendizado, em evolução e tudo mais. Então, mande e compartilha para que a gente chegue na meta do nosso canal a 500 mil inscritos. Se você compartilhar, se você mandar para cada vez mais pessoas, eu tenho certeza que a gente vai chegar rapidinho nessa nossa meta de 500 mil inscritos. Bom, hoje a gente vai falar sobre os 5 mitos sobre o desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Existem muitos mitos que falam sobre o desenvolvimento mediúnico, né? Pessoas que se colocam acima dos outros por achar que tem mediunidade, ou até mesmo porque tem incorporação, que é melhor do que os outros, e a gente hoje vai entender um pouquinho sobre isso. E uma coisa legal para a gente falar, às vezes, dentro desses mitos, dentro de tantas coisas que a gente ouve falar hoje na espiritualidade, às vezes afasta pessoas desse caminho, né? Hoje a gente ouve muitos discursos que acabam afastando as pessoas da espiritualidade de uma forma que não dá para entender, né? Uma forma que as pessoas colocam um terreiro, ou colocam um centro, ou colocam uma crença em algo pesado, em algo ruim. E a gente tem que entender que o nosso desenvolvimento mediúnico, antes da incorporação e antes de qualquer ato ali da espiritualidade, nós precisamos sim ter o desenvolvimento nosso desenvolvimento íntimo, né? Olhar para nós, mudar algumas ações, mudar alguns pensamentos, para aí sim a gente colocar em prática no dia a dia o nosso desenvolvimento mediúnico voltado à espiritualidade. E para falar hoje, a gente vai começar com o mito um. Quem incorpora já está desenvolvido? Será? Né? Muitas pessoas, quando vê alguém incorporado, né, e pensa, nossa, como ele está pronto, né? Incorporar, a gente tem que entender que não significa estar desenvolvido, né? A gente tem que entender que o desenvolvimento é um processo profundo para nós, né? Como médios, né? E envolve muita coisa. O preparo emocional, principalmente, a disciplina, o conhecimento e o alinhamento com as suas entidades. Sim. Não adianta, não quer dizer que você incorpora e você já está pronto, você está hiper mega desenvolvido. Nós precisamos sim de um desenvolvimento, de aulas teóricas, de aulas práticas, de métodos para você se afinizar com a sua espiritualidade e com as suas entidades. Dentro da incorporação, dentro do desenvolvimento mediúnico, por isso que existe um dia específico para o desenvolvimento mediúnico. Eu sei que existem casas que fazem o desenvolvimento durante a gira, né? Mas eu aprendi dessa forma e a forma que o Divina Luz, então estou falando do Divina Luz, não quer dizer que o outro local está errado, não é isso, mas dentro do Divina Luz nós entendemos que existe sim um dia dedicado ao desenvolvimento mediúnico. Então, nós temos um dia fora da gira que nós dedicamos ao desenvolvimento mediúnico, com aulas teóricas e com aulas práticas, né? E dentro dessas aulas práticas, que é o que acontece na maioria dos terreiros de Umbanda, né? São aulas da incorporação, né? As pessoas acabam focando mais na incorporação, e aí a cada gira, a cada momento que você tem um contato com a sua espiritualidade, você vai criando afinidade energética, você vai criando compatibilidade com a energia do seu preto velho, do seu herê, do seu caboclo, do seu baiano, do seu boiadeiro, do seu exu, enfim, das entidades ali que trabalham no terreiro, né? A gente tem que entender que o desenvolvimento mediúnico, ele é sim eterno, sempre nós estaremos aprendendo, né? Mas com o tempo,
com a prática, com a vivência dentro da espiritualidade, dentro das entidades, com seus guias e tudo mais, você vai criando mais afinidade, sendo algo mais leve, mais fácil, vamos dizer assim. Porém, a vida inteira a gente vai aprender, a vida inteira a gente vai estudar, a vida inteira nós estaremos em desenvolvimento. Mito 2: só quem tem dom pode ser médium? Será? Outro mito é o da mediunidade como privilégio. Muitas pessoas colocam, né? Ah, eu sou médium, eu tenho um privilégio, recebi uma bênção de Deus. Sim, é uma bênção, mas não é privilégio de ninguém, até porque nós aprendemos dentro dos estudos que todos nós somos médios. Independente se você está num centro espírita, se você está num candomblé, se você está na Umbanda, se você está na igreja católica ou evangélica. Sim, você é médium. Todos nós temos a mediunidade. Lembrando que a mediunidade, como a gente falou no mito 1, não é só a incorporação, né? Existem outros tipos de mediunidades. Então, todos nós temos mediunidade. Até porque todos nós temos algum grau de sensibilidade, né? Alguma coisa que nos liga a essa mediunidade, né? Seja uma intuição, seja às vezes o dom das palavras. Isso são mediunidades que a gente tem, às vezes, mais sensibilidades dentro, e às vezes não é só na incorporação, tá? Então, ser médium não é um dom, não é um privilégio, até porque todos nós somos, então todos nós somos privilegiados de ter a mediunidade em nossa vida, independente se estamos dentro do terreiro ou não. Uma coisa legal que eu gosto de falar sempre quando a gente fala sobre isso de dom é que a mediunidade é uma faculdade do espírito e não um superpoder. Então, você não é o superpoderoso ou a superpoderosa por ser médium. Mito 3: é rápido desenvolver? Não, gente. Muita gente acha que é algo rápido e fácil. Ah, em 6 meses, 3 meses eu tô pronto. Não, até porque nós falamos, né? Nós nunca estamos prontos. A gente sempre está aprendendo, sempre precisamos absorver coisas novas. Minha mãe de santo falava muito isso, né? Você nunca vai saber tudo. Cada dia, cada gíria, cada momento com a sua entidade, você vai aprender algo novo. Então, o desenvolvimento não é rápido. Depende muito de cada casa. Existem casas que o desenvolvimento é 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depende muito também de cada um, né? O desenvolvimento, às vezes, para um pode parecer mais rápido, outros pode demorar mais, aí vai depender da entrega, vai depender da sensibilidade, do trabalho, de como o dirigente ali também está colocando aquele desenvolvimento como prioridade, né? Porque muitas vezes as pessoas no desenvolvimento mediúnico ficam perdidas, não têm instruções, não têm ensinamentos, então as pessoas ficam e fazem aquilo que acham que tem que fazer. E muitas vezes, né, precisa sim de direcionamentos, precisa sim de conversas ali particulares para o dirigente, para quem estiver ali dando desenvolvimento mediúnico, entender o caminho de cada um. Nós podemos ter um grupo de 10, 20, 5, 2, né? Uma dupla dentro de um desenvolvimento mediúnico. Porém, cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter a sua caminhada, cada um vai ter a sua forma de sensibilidade, de entender aquela espiritualidade, né? A gente costuma dizer quando existe um grupo de desenvolvimento mediúnico, não existe uma disputa, né? Cada um tem que sentir, cada um tem que ter o seu momento, tá? Então, não é rápido desenvolver, até porque nós estamos em desenvolvimento para a vida inteira. Uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre o desenvolvimento, né, é que ele é um caminho de aprendizado constante. Então, a todo momento nós vamos ter que aprender algo, né? Onde a gente vai lidar com os nossos medos, com as nossas sombras, fortalecendo a nossa fé e a cada dia a gente vai aprendendo com os guias, né, com as entidades e também com a nossa própria vida. Mito 4: mediunidade é só incorporar? Isso a gente ouve muito, né? Muitas pessoas acham que a incorporação é para todo mundo. Muitas pessoas acham que na Umbanda só existe a incorporação. Mas não, existem vários tipos de mediunidades. Aqui mesmo no canal, nós colocamos aqui vários tipos de mediunidades, né? Mediunidade da psicografia, da pictografia, né? Existe da intuição, existe a mediunidade de cura, a mediunidade de transporte, existem a psicofonia, diversas mediunidades
que nós temos aí e não só a incorporação. A incorporação é um tipo de mediunidade. Eu sempre falo nas minhas aulas de desenvolvimento mediúnico que no início eu foco muito nisso do sentir, da pessoa não ficar presa à incorporação e apenas sentir a sua espiritualidade. Nós podemos sentir as nossas entidades aonde, quando a gente quiser, né? Então, se eu estou aqui no momento de aflição, se eu fechar meus olhos, eu vou me conectar com as minhas entidades, eu vou pedir paz, vou pedir luz, vou pedir direcionamento. Eu não preciso estar incorporada para isso. A incorporação é um ato apenas da mediunidade e nós, dentro dos nossos estudos, nós entendemos que a incorporação também é um ato da caridade. Não tenho por que eu incorporar se eu não estou ajudando, auxiliando alguém, né? Então, a mediunidade não é só incorporar, até porque a gente atua muito mais dentro, ajudando às vezes, né, o próximo no nosso dia a dia, né? Será que nunca ninguém na vida, às vezes, falou algo para alguém e depois você falou, nossa, será que fui eu que falei isso, né? Nem lembro como eu falei. Isso já é um ato de mediunidade, isso já é um tipo de mediunidade. Então não precisa só incorporar, né? A Umbanda reconhece diversas formas de mediunidade, né? A vidência, a intuição, a psicografia, a sensibilidade, como eu falei, né? E a gente tem que entender que nem todo mundo vai incorporar. E tá tudo bem. Existem outras funções dentro de um terreiro ou de uma casa espírita que você pode atuar como médium, diversas. Eu tenho médios na minha casa que não incorporam, mas têm a mediunidade da psicografia, da vidência, da intuição, né? Na doutrinação, né? Da pintura mediúnica. Então, ok. Né? Não precisa, se você não incorporar, não fique triste, né? A mediunidade está aí e todo mundo pode desenvolver um tipo de mediunidade. Todos os dons são formas de servir à espiritualidade. Mito 5. Se eu não desenvolver, vou ser castigado? É outra coisa que muito fala, né? A gente fez um vídeo recentemente sobre isso. Nós precisamos entender que a espiritualidade não impõe medo. Se você sente, né, esse chamado de estar dentro de alguma casa, dentro de um terreiro, ou seguir a sua espiritualidade da forma que você achar que você tem que seguir, né? Esse chamado ele tem que vir com amor. Eu costumo dizer que quando nós sentimos dentro do nosso amor, vamos dizer, do nosso chakra cardíaco, quando nós vamos em algum lugar, o nosso coração parece que vai sair pela boca, nós sentimos aquela energia, é porque é o chamado e nós estamos recebendo ele com amor. Nada pode ser imposto, nada pode ser obrigado, até porque se você obriga isso a uma pessoa, a pessoa não vai estar entregue, a pessoa não vai estar fazendo com amor. E a gente tem que entender que a espiritualidade nunca vai impor isso na nossa vida. E aí, muitas pessoas às vezes falam: ah, mas eu sinto desconforto, eu fico ruim, é porque eu não desenvolvi, porque eu não pratico a mediunidade e eu sei que eu preciso praticar. E a gente precisa entender que a gente pode sim sentir algumas desses sintomas se a gente não praticar e se a gente não for no terreiro, mas a gente precisa entender que isso não é um castigo. Às vezes a gente precisa se conectar de outras formas, né? A gente precisa entender o que o nosso espírito precisa, e às vezes, se a gente não quer estar de branco dentro de uma corrente mediúnica, tudo bem. Mas como que eu vou ativar a minha mediunidade? Como eu vou praticar a minha mediunidade de outras formas? No outro vídeo eu falei, às vezes a nossa mediunidade está nos simples atos do dia, num bom dia, ajudar o próximo. Isso já é uma forma da gente desenvolver aquilo que a espiritualidade nos oferece, que é o amor. Bom, esses foram 5 mitos que falam sobre o desenvolvimento mediúnico, sobre a mediunidade em si. E eu tenho certeza que se algum desses mitos já passou pela sua cabeça, comenta aqui embaixo. Fala aí se você já teve algum mito desse, se você já teve medo, se alguém já impôs alguma coisa para você, comenta aqui, né? Nos ajuda até mesmo para os assuntos dos próximos vídeos sobre o desenvolvimento mediúnico, e é legal, né, essa interação com vocês, né, nos nossos vídeos, ajuda também a impulsionar esse vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar. Toda sexta-feira vai sair a série Início Mediúnico. Esse foi o nosso segundo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado sobre os 5 mitos da mediunidade. Um abraço e até mais! Filho de Beba que tem fé. Nós temos fé. Filho de Beba que tem luz.
Vai